Olá meus amigos, minhas amigas, meus colaboradores da verdade, bem-vindos à Escola Ratzinger, mais um vídeo sobre o nosso querido amarelinho, o Catecismo da Igreja Católica. Você já o comprou? Já está com ele em mãos? Que edição você escolheu? Não deixe de ter papel e caneta à mão. Muito bem, vamos completar as informações históricas. Elas são fundamentais para entender a natureza, o objetivo, os destinatários, a estrutura do catecismo, certo? Muito bem! Eu disse para vocês que a ideia de um catecismo encontrou oposição. Eu mostrei para vocês a revista 30 Dias que falava que o catecismo universal estava na mira de muitos grupos, né? Encontrava muita oposição, porque esses grupos, em primeiro lugar, não acreditavam que a Igreja, no nosso tempo, depois do Vaticano II, com todo o discurso sobre enculturação, poderia encontrar uma linguagem comum para expressar a fé comum. Veja, se você não acredita que existe uma linguagem comum, muito dificilmente você acredita que exista uma fé comum, porque a Igreja, ao longo do tempo, teve que encontrar formulações para a sua fé. Como expressá-la? Como encontrou na liturgia a forma de expressar a sua adoração, o seu culto. Muito bem. Nós temos, por exemplo, iniciativas que tentaram oferecer um catecismo e nem todas foram bem sucedidas. Embora um fenômeno editorial, o catecismo holandês, aqui o Novo Catecismo, que foi publicado ali entre 66 e 68, ele tinha vários erros, questões sobre anjos, sobre imortalidade da alma e assim por diante. Muito bem. Mas João Paulo II, mesmo assim, acolheu o pedido dos padres conciliares, entendeu que era o tempo maduro para a Igreja ter um catecismo e, em 10 de junho de 86, instituiu uma comissão cardinalícia, tendo à frente o cardeal Ratzinger, que era prefeito da doutrina da fé desde 82, e essa comissão criou uma comissão de redação com 7 bispos. Isso é muito interessante de saber, por quê? Quem redigiu o catecismo? Bispos. Com exceção da última parte, que foi um padre que tem uma história um pouco particular. Quem são esses? Vou ler aqui para vocês. José Estepa Llorens, que é espanhol, Jean Honoré, francês, Sandro Madiglione, italiano, Jorge Arturo Medina Esteves, chileno, David Constant, inglês, William Levada, que foi inclusive prefeito da doutrina da fé, norte-americano, Stanislau Esteban Karlik, argentino, e o secretário, que talvez seja a figura mais famosa disso depois do Ratzinger, que é o cardeal arcebispo de Viena, à época padre dominicano, diga-se de passagem, Christoph Schönborn, certo? Christoph Schönborn. Muito bem. Mais adiante, quando eu falar de cada uma dessas partes, eu vou recorrer a textos, inclusive dos redatores. Nós temos muitos textos que foram publicados com comentários dos redatores do catecismo. Então aí nós temos uma interpretação segura, fiel. Lembre-se, toda a literatura que eu utilizar aqui é literatura teológica, acadêmica, séria. Você está tendo uma formação aqui de nível acadêmico. No YouTube, de forma gratuita no sentido de que é sustentada pelos nossos apoiadores. Muito bem. Primeira coisa que nós devemos saber, aprendendo dessa literatura toda, é que o catecismo ele tem um gênero literário. Então, o nome dele não é compêndio, o nome dele é catecismo. Alguns sugeriram outros nomes para tirar o caráter normativo do catecismo. Então, assim, catecismo dá um caráter muito doutrinário, muito oficial. Então, alguns gostariam de algum tipo de subsídio com esquemas para catecismo, ou seja, que não desse qualquer tipo de caráter oficial, como se fosse um diretório para catequese. Inclusive surgiu um diretório para catequese depois do Vaticano II, mas ele não cumpria essa função, porque ele oferecia esquemas, ideias. Nós precisamos de conteúdo, de algo com estrutura e substância. Então, o catecismo da Igreja Católica, ele foi criado, ele foi nomeado deste modo, porque ele, de fato, expressa a doutrina oficial da Igreja numa linguagem, vamos dizer assim, que deve ser adaptada às culturas locais. Então, este catecismo, ele tem um pouco a característica de um catecismo maior, no sentido de que ele é dirigido aqui aos bispos, aos seus colaboradores, a leigos que, evidentemente,
Tem algum tipo de preparação? Ele é destinado a todos? É, claro que cada um pode ler o catecismo, mas quando ele foi concebido, ele foi pensado para os responsáveis pela catequese, bispos e seus colaboradores, padres e diáconos, e a leigos que têm uma certa cultura teológica que vão adentrá-lo. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui é ajudar que vocês tenham esta cultura para tornar o catecismo algo seu. Ah, mas estamos sendo excluídos? Não, porque ele é um catecismo de base para os catecismos locais. Outra coisa fundamental que os redatores ensinam é que este catecismo ele não expressa a opinião de um grupo, mas a fé da igreja. Muitos vão dizer, não, mas expressou determinada corrente teológica, o modo como manejou os textos bíblicos, não esteve atento à exegese crítica. Lembre-se, aqui os textos bíblicos, por exemplo, são interpretados à luz da tradição da igreja. Este não é um livro de exegese, então ele não tem como objetivo problematizar os textos bíblicos, mas utilizá-los na pregação como são utilizados na liturgia. Então, ele não é tanto, vamos dizer assim, especulativo. Ele age num raciocínio, de certo modo, dedutivo. Ele vai da fé para o dado concreto. Alguns prefeririam ir do dado concreto, da situação existencial, sócio-histórica, como é próprio da sensibilidade latino-americana, muitas vezes, né, pelo menos de alguns, para a fé. Então, da praxis para a fé. Não, aqui nós partimos da fé para a praxis. Partimos do dado revelado da fé da igreja, que evidentemente não ignora as condições existenciais. Vocês vão ver que o catecismo vai falar do homem, o homem capaz de Deus, do seu desejo de conhecer a Deus. Nada disso é ignorado. Veja, o catecismo não é um livro de teologia, porque não trata de disputas teológicas, da mesma forma que não é um texto litúrgico. Ele não foi criado, nem a linguagem, nem no estilo, para ser usado na liturgia. Questão de autoria. Já falamos do gênero, falamos da autoria. Então, ele não foi escrito em primeiro lugar por eruditos, embora quem o escreveu tem ampla formação teológica, isso é evidente, mas foram bispos, ou seja, gente com sensibilidade pastoral. A língua original, no outro vídeo eu já falei, foi o francês, porque era a língua comum, e no fim das contas, os responsáveis pela redação foram algumas figuras específicas. Por exemplo, a profissão de fé ficou com os bispos Estepa e Madiglione. Os sacramentos com Medina e Carlic. A moral com Honoré e Constante. Oração, o padre Jean Corbon, que escreveu inclusive o livro Liturgia como fonte, e há dados que dizem que ele escreveu parte do catecismo quando Beirute era bombardeada. Então a parte sobre a oração foi escrita debaixo de uma chuva de bombas muitas vezes. E o secretário foi o cardeal Christoph Schember. Então este livro, ele foi escrito por essa comissão, coordenada pelo Ratzinger, e ele foi enviado para todos os bispos. Todos os bispos tiveram a oportunidade de, vamos dizer assim, dar os seus pitacos, darem as suas sugestões, pedir correções, acréscimos. Então, este livro, contra tudo e contra todos, é uma expressão da colegialidade episcopal, ou como nós falaríamos hoje, de sinodalidade. Então, antes de rejeitar o catecismo, lembre-se que ele é fruto dessa relação Papa-bispos, bispos entre si. Embora seja expressão da colegialidade, ele é um livro de direito pontifício, porque ele foi promulgado pela autoridade de São João Paulo II. Muito bem. Ele está dividido em 4 partes. Quais são as partes? Nós já mencionamos, nunca podemos esquecer. Credo, sacramentos, mandamentos, Pai Nosso. Esses 4 pilares são os pilares daquilo que hoje a gente trata como iniciação à vida cristã, o catecumenado. Por isso, se você quer fazer um verdadeiro itinerário catecumenal, você tem no catecismo o, vamos dizer assim, instrumento privilegiado. Papa Bento XVI, no ano da fé, com a Carta Apostólica Porta Fidei, pedia que redescobríssemos os documentos do Vaticano II e o catecismo pós-conciliar. Este catecismo é o catecismo pós-conciliar. Ele dizia no número 11: para chegar a um conhecimento sistemático da fé, todos podem encontrar um subsídio precioso e indispensável no Catecismo da Igreja Católica. Este constitui um dos frutos mais importantes do Concílio Vaticano II. E mais adiante ele vai dizer:
Na sua própria estrutura, o Catecismo da Igreja Católica apresenta o desenvolvimento da fé até chegar aos grandes temas da vida diária. Repassando as páginas, descobre-se que o que ali se apresenta não é uma teoria, mas um encontro com uma pessoa que vive na igreja. Gostou? Curta esse vídeo, compartilhe-o, mande para catequistas, padres, seminaristas, religiosos, todos que se interessam pela fé da igreja. Inscreva-se no nosso canal e se você acredita na Escola Ratzinger, acredita na urgência de conhecer a fé da igreja, apoie o nosso apostolado. Entre no link que está na descrição, veja os valores que estão ali e, com generosidade, ajude a Escola Ratzinger. Seja um membro da escola, venha conosco, porque quem crê nunca está sozinho, nem na vida, nem na morte. Chi crede non è mai solo, non lo è nella vita, neanche nella morte.